Aos 22 anos, Bach casou com uma prima sua, prima distante, mas também da família Bach, também ligada à música, Maria Bárbara. Foram 13 anos de casamento, 7 filhos. Com Maria Bárbara, Bach teve o primeiro de seus 20 filhos. Era um casamento harmonioso. O casal com seus filhos mudaram-se para a cidade de Köthen, que tinha uma corte importante e uma nova oportunidade boa para Bach. Lá ele desenvolveu uma outra linha da sua produção artística, porque o príncipe de Köthen era calvinista. E essa linha calvinista das igrejas reformistas não aceitava o instrumento musical dentro da igreja e do culto. Mas esse príncipe adorava a música, mantinha uma orquestra de muita qualidade, com músicos bons, e Bach ficou alguns anos compondo mais música para concerto instrumental. Nessa época de Köthen, Bach ficou viúvo. Depois de 13 anos de casamento, Maria Bárbara faleceu. E em condições assim, muito tristes, porque Bach estava em uma viagem de trabalho que ele também era instado para administrar e opinar sobre órgãos pela Alemanha. Ele ficou 2 meses fora. Quando ele retornou, ele teve a notícia que sua esposa e 2 de seus filhos tinham falecido. Ele ficou arrasado. E toda a composição que Bach fez, todos os seus manuscritos, ele sempre escrevia no lado direito em cima, começando no começo, Jesus ajudai-me. Ele escrevia em latim. E no final ele escrevia, quando ele terminava, para a glória de Deus. Essas foram as anotações. A única anotação diferente dessa que apareceu e foi descoberta em pesquisas, que nessa época, ele até foi na data que ele soube da morte, né, da Maria Bárbara e de seus 2 filhos, que ele escreveu: Deus meu, não permita que a alegria morra dentro de mim. Então, ele tinha uma força, uma energia, aquela alegria da fé, a fé positiva e alegre de Bach. E graças a Deus, Deus atendeu. Então, ele ficou viúvo, com 4 filhos para criar. Desses 4 filhos do primeiro casamento, 2 se tornaram grandes músicos que estão dentro da história da música ocidental. O mais velho, Wilhelm Bach, foi um dos maiores organistas da sua geração, e o outro, Carl Philipp Emanuel Bach, durante 28 anos foi o chefe da música da corte de Frederico o Grande, da Prússia, e depois o diretor musical da cidade de Hamburgo. Vocês vejam que pai, como ele formou e abriu caminho para os seus filhos, e vem mais depois. Então, nessa corte, ele se desenvolveu mais na linha das composições instrumentais. Ele era um excelente cravista, um virtuoso do cravo. O cravo é um instrumento de teclado que antecedeu o piano e era o instrumento mais famoso e querido no período barroco. O que nós vamos ouvir agora, o Concerto para Cravo e Pequena Orquestra de Cordas, tem uma história muito bonita. Ele foi redescoberto no início do século XIX, mais ou menos uns 70, 80 anos depois da morte de Bach, e foi em Leipzig. A tia-avó de Mendelssohn, Sarah Levy, da família materna de Mendelssohn, era uma virtuosa no cravo e uma grande amante da música de Bach, e fazia apresentações de cravo públicas em Leipzig na década de 30, de 1830 mais ou menos. E foi ela a responsável por mostrar Bach para Mendelssohn e sua irmã Fanny Mendelssohn. E Mendelssohn, apaixonado pela redescoberta da obra de Bach, vai torná-la
pública, apresentando em concertos para o público em geral, em Berlim, a Paixão segundo São Mateus de Bach. Então foi Sara Levy, essa tia-avó de Mendelssohn, a responsável por trazer Bach para o público em geral do início do século XIX, porque até então Bach era estudado pelos músicos, pelos estudiosos da música, mas não era ainda apresentado publicamente para um público, porque é interessante que as primeiras plateias de Bach foram os fiéis das igrejas. Depois, a segunda plateia foi o começo do século XIX, através, né, da atuação da família Mendelssohn. Nós vamos assistir uma apresentação de um jovem cravista francês, Jean Rondeau. Ele vai executar para nós, também com uma pequena orquestra de cordas, o contrabaixo, vocês vão sentir fazendo um acompanhamento, assim, reforçando o acompanhamento grave e também o ritmo marcante e vibrante da música barroca.